A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Então vamos aí a mais uma vez, mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Nosso canal é um canal de estudos da Palavra de Deus, com foco aí também para a Escola Bíblica Dominical e ligado aí ao nosso blog lá, o Clube da Teologia, tá bom? Vamos a esse vídeo aí da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 2 da revista da editora CPAD, a revista de adultos da CPAD, e a lição de número 2 para ser lecionada aí no dia 10 de abril, tá? De 2022. Bom, então aí já te peço aí que você, né, se inscreva aí no nosso canal, caso não seja inscrito, e deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? Para ajudar aí a divulgar esse trabalho. Deixa já de cara aí, já deixa o seu like, se inscreve, ative aí os sinos para notificações, para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos aí ao nosso vídeo, né? Eu vou deixar na descrição aí o link para essa lição que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia. Vou deixar o link também para o comentário que eu fiz lá no blog, tá? São dois links que nós vamos deixar aí. Vamos aí na lição. O tema dessa lição é Sal da Terra, Luz do Mundo, tá bom? Esse é o tema da lição de número 2. Essa lição que nesse trimestre vem falando sobre o Sermão do Monte, tá? Aquela ética que é passada ali no Sermão do Monte é o que nós vamos trabalhar aí nesse trimestre, tá? Então vamos aí, fique bem à vontade para aproveitar bem esse material. Isso aqui é como uma pré-aula, né? Para você poder ministrar a sua aula, e você que é aluno, quiser aprender mais um pouco, tá? Você tem aqui também esse vídeo de apoio para você também pegar um conteúdo a mais. Vamos aí então na introdução. Eu coloco o foco, né? O foco principal aqui é você apresentar o caráter prático do sermão, né? O caráter prático acerca do que é ser sal e do que é ser luz no mundo. Esse aí é um caráter, a praticidade. Então é isso aqui que é o foco da lição, né? Essa lição vai passar sempre isso daqui, toda ela vai abordar muito isso. Aliás, como é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte ele tem esse caráter prático. Eles são algo que Jesus, as ordenanças que Jesus passa ali, os mandamentos dele, são todos ali para você trabalhar no dia a dia, na sua vida, né? Fora das paredes da igreja, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, tudo aquilo ali você vai praticar no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá bom? Vamos aí, então na introdução, eu separei também essa parte que diz aí, não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos, tá? Isso aí é uma realidade, né, que a lição aqui está passando. O comentarista foi muito feliz nisso aqui. Não basta você se denominar cristão. Sobre isso daí eu escrevi lá no nosso blog, o meu comentário, que vai ter muita gente hoje que aceita, se contenta em denominar-se cristão, né? Muita gente, assim, eles vivem uma vida que não faz a diferença como cristão, tá? Eles são chamados crentes nominais, tá bom? Eu até escrevi assim, ó, existe atualmente aqueles que se denominam cristãos, mas não fazem a diferença. Esses são os nominais, ou seja, a pessoa tem, equivale àquele católico praticante que a gente conhecia antigamente, né? Tinha o católico praticante e o não praticante, né? Até hoje tem algum tipo tem umas denominações assim, né, para o perfil dos católicos, aquele que vai à missa, né? Então ele é o praticante. Já tem o outro que ele só tem um nome ali, né, registrado ali a sua família, né? Coloca essa como a religião familiar, né, católico, e aí ele tem esse perfil, mas ele mesmo não é praticante, ele não vai lá, né? Então o crente, o evangélico, aí muitos aí vão se contentar em ser crentes nominais, seria o não praticante, né? Muitos deles se contentam com isso. A pessoa vai se der no culto ou não, né? Ou só sente a presença de Deus ali no culto, fora do culto não sente nada, né? Então isso aqui é o chamado crente nominal. Vamos continuar aí, né?
na introdução ainda, eu separei uma parte que diz assim, ó, como se ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, tá? Ele está falando sobre o sal e a luz, né? A luz ilumina o local de treva e o sal tempera e conserva o alimento. É isso aqui que o comentarista está falando já aqui nessa introdução. Aí, sobre isso aqui, eu escrevi o seguinte: repare que Jesus se refere aos crentes de uma forma geral, que eles iluminam o mundo inteiro, tá? Então, mas nós aqui é o seguinte, nós podemos entender também de forma específica. Como assim, forma específica? Você vai ser luz ou sal aonde você estiver inserido, no seu local de trabalho, né? Na sua vizinhança. Então, quando você estiver no seu clube, eu coloco algumas, né? A sua equipe de futebol ali, onde você joga, aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Você vai ser luz ali, você vai ser sal ali, você vai dar né, algo diferente ali, vai ter algo diferente por causa da tua presença ali. Essa é a ideia. Então você tem que ficar preocupado quando você está num lugar, por exemplo, e você não faz a diferença nenhuma, né? Você chega, alguém vai falar para você assim, uma situação hipotética, né? Alguém fala, poxa, eu nem sabia que você era crente, né? Eu nem sabia que você era cristão. Aí você tem que ficar preocupado. Isso aí tem que acender uma luz na sua cabeça. Peraí, que negócio é esse? Eu não estou fazendo diferença? Eu não pareço cristão? Né? Essa aí é a ideia. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado para não entrar nessa conformidade, nem mais com o mundo, mas a conformidade dos crentes mornos de hoje. Você tem que tomar cuidado, os crentes nominais. Você não pode ser um crente nominal. Você tem que fazer a diferença, tá? Bom, então vamos aí, né? No primeiro tópico é sal da terra. Perdão. O sal tempera e conserva. Esse aí é o primeiro tópico. E aqui tem uma definição, né? No primeiro subtópico, a definição. E aqui ele dá várias definições ao longo da Bíblia, né? Como que o sal é utilizado, o termo sal ele é utilizado. Mas aí eu coloquei algo aqui, um comentário interessante, aí fala assim, ó, eu coloquei o comentário ali, é o seguinte: o que importa é o sentido que Jesus usou o termo, tá? Aí na lição tem vários sentidos, mas o que importa é o que Jesus usou. Jesus ele utilizou o sentido do alimento, né? Dar sabor ao alimento. Isso aí foi não como fertilizante, tá? Não como conservante, não. Jesus ele utilizou o sentido de dar sabor ao alimento. Por que isso? A gente vai perceber que ele depois usa a palavra insípido, né? Se o sal se tornar insípido, ele não serve para nada, entendeu? Então ele vai falar também a palavra salgar, né? Ou seja, ele está se referindo a dar sabor ao alimento. E aí a gente vai entender a metáfora de Jesus dessa forma. Ou seja, o crente, o cristão, você dá sabor a esse mundo, né? Você torna esse mundo apreciável, tá? Para Deus, né? Torna o mundo apreciável. Essa aqui é a ideia, né, da metáfora que Jesus usa. Bom, então vamos para o segundo subtópico. E o tema desse subtópico é a importância do sal. Bom, aqui separei a parte que diz assim, ó: podemos dizer que o sal tem função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso, tá? Aí, isso aí eu chamo a atenção para o seguinte: o comentarista ele usa sal na medida certa, né? Por quê? Aqui tem uma ideia muito simples, aqui muito interessante. Quando ele fala utilizar o sal na medida certa, nem muito, nem pouco, ele está dando uma ideia de equilíbrio. Então, isso aqui pega um pouco aqui para a gente. Por quê? Nós temos que ser equilibrados. Essa é a realidade. Quer ver? Olha outra parte que eu separei aqui, que é também muito interessante, que está de acordo com isso. Separei essa parte assim, ó: vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, tá? E sobre isso eu escrevi o seguinte: ou seja,
Se tivermos uma vida moderada como cristãos, seremos boa influência para o mundo. Em termos práticos, o crente não pode ser um omisso, que não se pronuncia e não tem relevância como crente. Seria como pouco sal e também não pode ser um alucinado. Então, isso aqui é o seguinte, nós temos que ter equilíbrio, tá? A ideia do sal aqui, que o comentarista está trazendo, Jesus trouxe uma ideia de dar sabor. O comentarista está trazendo uma ideia de equilíbrio, dar sabor, né? Mas também não ser um omisso, né? Seria a ideia de pouco sal, né? A pessoa é um crente 007. No local de trabalho ninguém sabe que ele é servo de Cristo, nunca abre a boca para falar nada de Jesus, então ele é um omisso, não tem sal, ele não serve como sal, né? Ele não serve como sal, ele tem pouco sal, né? Vamos botar assim. Agora, o contrário, aí tem o outro lado, né? O extremo, a outra parte do extremo aqui, é aquele que ele só fala da igreja, ele só fala da Bíblia, né? Ele se torna já um chato, né? Assim que o ímpio vai ver. As pessoas começam a evitar essa pessoa. Por quê? Ele não tem equilíbrio. Ele é como uma comida muito salgada, né? É como uma comida muito salgada. Se você botar muito sal, você estraga a comida. E aí essa pessoa só fala da Bíblia, só fala da igreja, todo o assunto então está no local de trabalho, ele vai ter que falar de trabalho, né? Se ele está lá na equipe de futebol, ele pode ter o momento de falar de Deus e tudo ali, mas ele vai falar dos objetivos ali da competição. Se ele está lá na vizinhança, né, no meio familiar e na vizinhança, é o local mais que dá para a pessoa falar do amor de Cristo, né? Quer dizer, ele vai falar, tá falando sempre, por assim dizer, né? No local de trabalho, ele vai falar nas oportunidades. Pegou essa ideia aí? No local de trabalho, no local onde você tem outros objetivos a cumprir, então você vai falar nas oportunidades. Na equipe de futebol, na equipe de atletismo, se você vai haver oportunidades que você vai usar ali, né, a ideia de lutar por um objetivo, e aí você vai se equiparar ali ao reino de Deus, né? Fazer a equiparação com o reino de Deus, e aí você tem a oportunidade de levar a palavra, tá? Então, a mesma coisa se dá no local de trabalho. Então, o crente ele tem que ser equilibrado, ter uma vida equilibrada, porque se você for um chato no seu local de trabalho, as pessoas vão te evitar e não vão ouvir a mensagem da palavra de Deus quando aparecer a oportunidade. Não vão ouvir porque vão entender que você é um chato, né? Não vai querer estar perto de você, tá? Então isso aqui é um alerta, né, para nós. Bom, então, continuando, né, no tópico 3, no subtópico 3, separei, o tema desse subtópico é o cristão como sal. Então separei aí a parte que diz assim, ó: nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida. Aí eu separei, aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte: expressar valores morais significa demonstrar na sua vida, com suas atitudes e procedimento. A mensagem na metáfora do sal é totalmente prática, tá? Então isso daqui é importante porque toda essa mensagem do Sermão do Monte, inclusive essas metáforas do sal e da luz, ela tem uma praticidade muito grande. Ela vai falar de você demonstrar isso aqui no dia a dia. Então, a pregação que você vai fazer nessa questão de ser sal aqui é uma pregação com atitudes, com gesto, com palavras, né? Nem sempre com palavras, mas mais com sua atitude, gestos, suas ações, né? Então você está no seu local de trabalho, está na sua vizinhança, na escola, aí você, né, tem ali uma situação, eles estão programando, por exemplo, fazer uma corrupção ali no local de trabalho, fazer um ganho ali em cima da empresa, aí você, como sal, você vai decidir, né, não fazer, vai aconselhar eles também a não fazer, e aí você vai estar fazendo a diferença ali. A sua atitude, com certeza, na hora você nem vai perceber,
mas a sua atitude com certeza vai influenciar alguém ali. Com certeza vai ter um desviado no meio deles ali que vai ver a sua ação, o seu gesto e vai se lembrar. E aí o Espírito Santo vai falar com ele. Tá? Você sabia que o Espírito Santo também fala com desviado? Né? Não precisa nem... O Espírito Santo não só fala com crente, ele fala com desviado também. Né? Então a gente tem que entender isso daqui. Continuando, separei aí a parte que diz assim, ó: não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. Tá? A identidade aqui se refere à identidade de servo de Cristo. Tá? A gente não pode se esquecer. Né? E sobre isso aqui eu até escrevi que o crente ele não precisa ficar dizendo para todo mundo que ele é crente, que ele é servo. Né? Não precisa você ficar dizendo, porque o correto mesmo é você comprovar isso com a sua postura. A sua postura tem que denunciar a sua fé. Essa é a realidade. Né? A sua postura denuncia a sua fé. Eu estou escrevendo um novo trabalho, né? E eu gosto muito de abordar essas questões. A questão da postura. Nós temos que demonstrar, né, o amor de Cristo na nossa vida. Bom, então, continuando, né, quando eu falo escrevendo um novo trabalho, é que eu estou escrevendo outro livro, né? E aí, em breve, a gente vai poder estar publicando. No tópico 2, o tema desse tópico é a luz ilumina lugares em trevas. E aí, no primeiro subtópico, conceito físico e metafísico, é o tema desse subtópico. E aí, separei essa parte que diz assim, ó: enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas, ou para trevas, né? Aqui eu coloquei o seguinte: a luz sempre vai vencer as trevas, né? Tem uma analogia que eu faço com alguém andando numa casa, por exemplo, escura, segurando uma vela. Você vai passar no ambiente uma vela. Essa acesa, né? Então, aonde você for chegando, vai iluminando. Ou seja, as trevas vão se afastando e você vai entrando com a luz. Nunca vai acontecer da luz ser, das trevas ser tão densa que vai apagar a vela. Isso nunca vai acontecer. A luz sempre vence as trevas. Essa aqui é a moral da história aqui, né? Dessa analogia. A luz sempre vence as trevas. Então, você sendo luz, aonde você chegar, você vai sempre vencer. Né? Aqui é o seguinte: se você nem vai perceber, essa é a realidade. Você vai chegar num local e a sua simples presença ali vai fazer com que as trevas vá embora. Coisas que ia dar errado já não dá mais, tá? Pessoas que iam sair dali sem ouvir, sem sentir nada, vai sentir algo de Deus ali. Então, simplesmente por causa da sua presença. Pessoas que iam desrespeitar outras já não vai por causa da tua presença, porque você é luz, tá bom? Esse aqui é o foco desse subtópico, né? Bom, separei também a parte que diz aí aos discípulos de Cristo, lá em Mateus 5,14. Bom, sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: no caso dos discípulos, podemos dizer que eles não possuem luz própria, mas eles refletem a luz do Senhor, tá? Em suas vidas, assim como a lua reflete a luz do sol. A ideia aqui é que nós somos reflexos da glória de Deus. Essa aqui é a ideia, tá? A luz não é nossa, nós não somos a luz, mas o brilho da glória de Deus está em nós, né? Assim como a lua reflete, né, a luz do sol. Então essa aqui é um ensinamento aí pra gente. Bom, vamos aí no próximo subtópico. Aqui no 2, né? O cristão como luz, tá? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, o cristão como luz. Aqui separei a parte que diz assim: observe que ele não disse vós devais ser a luz, mas sim vós sois a luz. Isso aqui o comentarista fala de forma muito interessante. Quer dizer que o crente,
ele sempre vai ser luz, independente do pensamento. O crente fiel, né? Claro. Ele sempre vai ser luz, independente do pensamento que ele faz a respeito dele. Tem pessoas, já viu pessoas que não gostam, por exemplo, de ter uma oportunidade na igreja? Tem pessoas que não gostam de pegar o microfone, mas por quê? Porque tem uma timidez para pegar o microfone. Né? Mas essa pessoa vai para o inferno porque na Bíblia diz que os tímidos vão ficar de fora? Não. Aquele tímido ali que está dizendo na Bíblia é os tímidos que se acovardam, são os covardes, os que não entram na batalha. Mas a pessoa que não consegue falar em público é outra coisa, né? É um tipo de timidez que não tem nada a ver com aquela que a Bíblia fala que dos que vão ficar de fora. Essa timidez, às vezes, é normal a pessoa ter. Você que é aluno aí, está começando agora, às vezes você tem uma certa timidez. Você pode ir trabalhando isso daí e você vai melhorando. Mas o que acontece? Não quer dizer que você não é luz, tá? Aqui o Senhor Jesus não falou assim, ó, vocês devem ser luz. Não, vós sois luz, foi o que Jesus falou. Ou seja, você é luz. Aonde você chegar, tá, as trevas vão sair. É como eu falei anteriormente, a tua simples presença num local já impede o inimigo de agir. Amém? Você entendeu isso? A tua simples presença num lugar já impede, e você, às vezes você nem percebe. Às vezes o negócio dá errado que o inimigo estava planejando porque você apareceu ali. E você, às vezes você não tem cargo na sua igreja, não gosta de pegar o microfone para falar, né? É tímido para pegar o microfone para falar, de falar em público, né? Mas aí você tem suas dificuldades, mas aí você apareceu ali no local onde o inimigo ia fazer algo, não vai mais fazer porque você está ali. Você é luz, tá? Essa aqui é a questão. Bom, continuando, né? Continuando, vamos para o tópico 3, a luz em lugares de trevas. Irmãos, lá no blog eu coloquei alguns conteúdos a mais. Aqui eu estou fazendo de forma bem resumida, tá? É uma pré-aula para você poder montar a sua aula ou você aí se preparar para a aula, né? Mas lá no blog a gente tem uns conteúdos a mais, por isso que eu deixei o link aí, você acessa, clica aí no link, você vai lá para o blog e dá uma olhada em algo a mais ali, tá? Aqui eu estou pulando algumas partes. Bom, então vamos ver o 3, a luz em lugares de trevas. Aí eu separei a parte que diz assim, ó. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Aí sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: isso porque à noite a cidade está edificada no monte, pode ser vista à distância, tá? Pelo brilho das luzes. Bom, aí aqui é o seguinte, né? Não sei se os irmãos já perceberam, não sei se você já percebeu, quando você passa a noite e você olha para algumas montanhas, né? E se tiver casas nesse monte, de longe dá para perceber à noite, porque as luzes que tem nessas casas vai denunciar que ali tem uma moradia. Se for muitas casas, que ali tem uma comunidade, tá? O que Jesus quis dizer aqui é que é impossível se esconder uma casa que está edificada sobre o monte, porque as luzes vão denunciar a presença, uma casa, uma cidade, né? As luzes vão denunciar a presença daquela cidade no monte. A mesma coisa é um crente, um cristão, servo, um fiel. O Senhor Jesus está dizendo, né, e aqui a lição está chamando a atenção para isso, que é impossível você ficar oculto. Você que é um servo fiel, a sua luz vai sempre brilhar no meio das trevas, tá? Você não vai conseguir ficar oculto. Se você for um homem de oração, for uma mulher de oração, você gostar da palavra de Deus, você não vai conseguir ficar oculto. Você vai sempre incomodar o inferno. Já viu aquela pessoa que chega... Eu uso muito essa metáfora aqui. Metáfora não, né? Essa história, ilustração. Eu uso muito essa ilustração. Chega a pessoa no local de trabalho, o jovem ou o adulto chega no local de trabalho, é servo de Cristo, sempre vai ter uma pessoa ali que não vai gostar de você. Sempre vai ter alguém ali que não vai tolerar a tua presença ali, simplesmente porque você é servo. Simplesmente isso.
porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, porque a luz que está em você começa a incomodar, tá? Então é o que Jesus falou, é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte, tá? Continuando aí, separei também a parte que diz assim, ó, o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo, tá? Ou seja, você que é servo de Cristo, você não vai conseguir se manter como luz só por você mesmo, né? por uma habilidade. Não, é só com a presença do Espírito Santo, porque essa luz quem traz é o Espírito Santo. E a partir do momento em que ela só para de brilhar quando o Espírito Santo sai da vida da pessoa. Aí a luz para de brilhar. Aí você deixa de ser luz no mundo. Quando Jesus fala, vós sois luz do mundo, né, não quer dizer que você que é a luz. Não, você tem a luz que é de Deus na sua vida, tá? E lá nesse mundo você é referência por causa da luz de Deus. É igual a questão lá das lâmpadas que estão na cidade, ou numa casa, ou na rua. Essa lâmpada, ela está ali acesa porque ela recebe uma eletricidade que vem pela fiação, tá? Uma eletricidade que vai manter ela acesa. Assim é o servo de Cristo. Ele só é luz no mundo para acender, né, essas trevas que está nesse mundo, se ele tiver em contato, na fiação com Deus ali. Você que gosta de pregar, olha aí já um subsídio para pregação aí, tá? Vamos continuar aqui então para o tópico 3, né? O tópico 3, o tema discípulos que influenciam, tá? Então vamos ver aqui, sendo sal. Separei a parte que diz assim, ó, ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Amém? Olha só que forte isso daqui, né? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, ó, isso é muito importante, pois nos dias em que vivemos, as pessoas se preocupam com os estereótipos, né? Em como que ela vai aparecer diante das câmeras, como que ela vai aparecer na frente dos demais, né? As pessoas se preocupam mais com isso, com a fisionomia externa. Só que a questão aqui é o seguinte, antes de você falar algo em público, ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui e estou falando algo da palavra de Deus. Antes disso, eu tenho que ter no meu interior essa diferença. Antes que eu expresse ela aqui no exterior, ela tem que ser notória dentro de mim, tá? Aqui ele coloca assim, né? Antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Né? Então, se eu vou falar do amor de Cristo para você, eu não posso ter dúvida desse amor na minha vida. Se eu vou falar para você ser sal, eu tenho que ser sal. Essa mensagem tem que ser forte dentro de mim, tem que ser verdadeira dentro de mim. Porque senão, como é que eu vou ter convicção para falar para você? Né? Então, isso aqui é uma questão importante. Nesses últimos dias que a gente vive, isso aqui é extremamente importante. Continuando aí, né, no 2, sendo luz, aí eu pulei esse aqui e vamos para o 3, já caminhando aqui para o final, né? O 3, o tema é a influência cristã, e aí separei a parte que diz assim, ó, Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, lá em 2 Coríntios 4:7, esse tesouro é a verdade do Evangelho, tá? Essa parte aqui que fala que esse tesouro é a verdade do Evangelho, quando a gente pega o contexto ali em 2 Coríntios 4:7, você vai ver que ele fala da mensagem de Jesus que foi revelada ao ser humano. Aí Paulo vai e fala que temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? A mensagem que foi revelada, né? Ou seja, a mensagem do Evangelho. Então nós temos a mensagem do Evangelho em nós, é como um tesouro, essa mensagem é um tesouro. E nós somos o vaso de barro, tá? A ideia aqui é a simplicidade, né? A simplicidade, o vaso de barro, ele expressa simplicidade, ou seja, um tesouro do céu acondicionado em algo simples, como um ser humano, né? Como um vaso de barro, uma pessoa cheia de falhas, uma pessoa cheia de defeito, cheia de problema, e aí você
guarda um tesouro na sua vida. Olha que coisa linda, né? Então é isso daqui que Paulo está mencionando. Qual é aquela ideia assim, né, de que ninguém pode se exaltar, tá? Continuando aí, separei a parte que diz assim, ó: nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, tá? Aqui está falando da mensagem, né, da palavra de Deus, do Evangelho. A gente tem que transportar como bandeira, ou seja, o mundo tem que perceber, né? Nós temos que demonstrar para o mundo que essa mensagem é uma bandeira na nossa vida, mostrar a nossa fé, de que lado nós somos, pelo que nós lutamos, tá? Isso aqui é mostrar para todos o que nós defendemos, tá bom? Ou seja, a ideia do crente não ser um omisso, é isso daqui. Todos os batalhões, até hoje é assim, né? Porta uma bandeira, tá? E o militar que porta a bandeira, ele tem que ser o mais audaz, né? Era assim no período medieval. Os porta-bandeira eram os soldados mais corajosos. Aí, quando a gente vê no filme lá um soldado que porta a bandeira, ele demarca o local para conquistar, né? Tinha que ser o soldado mais valente para portar aquela bandeira ali. Bom, continuando, separei a parte também que diz assim, ó: ouça, pois, como o conselho de Paulo, veja prudentemente como andais. Tá? Isso aqui está falando de um aspecto prático da nossa vida, né? É a chamada vigilância. Você vigiar com suas atitudes nesse mundo. Por quê? Simplesmente porque nós estamos sendo observados o tempo todo. Observado por Deus, observado pelos ímpios e observado pelo inimigo para te acusar. Então nós somos a atração do mundo. Essa é a realidade, tá? Bom, vamos aí para a nossa conclusão, né? Para a gente não alongar muito o vídeo. Na conclusão, te convido a ler essa conclusão com a classe, fazer a sua revisão dos pontos mais importantes e corrigir o questionário e convidar eles para a próxima aula. Aí é o seguinte, né? Já passa o tema da próxima aula, que aí você já desperta o interesse, a curiosidade nos alunos. Amém? Bom, então vamos ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, né? Deixa aí o seu like caso não tenha feito ainda. Se inscreva também se ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Ajuda a gente aí a divulgar esse canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma boa aula para você.